O conjunto de vida vegetal e animal, com características específicas e homogêneas, representa o que chamamos de biomas. A formação dos biomas é definida pelo clima, vegetação, relevo, hidrografia e pelo tipo de solo. Os biomas são as paisagens vivas do nosso planeta Terra. As paisagens são uma inspiração para nós. É tema de incontáveis pintores, escritores, fotógrafos e diretores de cinema. As superfícies das paisagens são definidas pelo grau de vida vegetal que cresce sobre elas. A vegetação da Terra apresenta muita diversidade de espécies, sendo muito heterogênea devido aos condicionantes geográficos. As características climáticas exercem influência direta no crescimento vegetal. As plantas conseguem se adaptar às condições climáticas. Uma abundância de calor e água produz um local propício ao crescimento vegetal, como nas florestas tropicais, enquanto temperaturas mais baixas ou chuvas reduzem esse crescimento e moldam a vida das plantas de várias maneiras para que elas possam sobreviver às secas e geadas. Entre os principais grupos de variedades de plantas do mundo, podemos citar a tundra. A vegetação da tundra é muito bem adaptada às baixas temperaturas, com vegetais de pequeno porte, como os musgos e os líquens. As florestas boreais. Assim como a tundra, apresenta clima frio com invernos rigorosos. É composto por uma densa floresta de coníferas, espécies que se encontram adaptadas a essas condições de invernos rigorosos. As florestas temperadas, com uma vegetação bastante variada, com a existência de coníferas, arbustos, plantas herbáceas e predominância de árvores. As florestas tropicais, com diversidade de árvores e arbustos, apresentando um clima quente e úmido. A vegetação das estepes se assemelha à vegetação das pradarias. No entanto, ocorrem em condições climáticas diferentes. Estepe é um tipo de vegetação muito comum em climas semiáridos e continental. Os extensos campos abertos de gramíneas, capim ou arbustos se encontram adaptados no períodos de estiagem. As pradarias, ou também chamadas de Campos do Sul ou pampas, possuem verões chuvosos e invernos secos, com uma vegetação rasteira. A principal diferença entre as pradarias e os estepes é o clima. Os estepes ocorrem em climas mais secos e as pradarias em climas mais úmidos. No bioma savana, a vegetação que predomina é as gramíneas, árvores pequenas e arbustos, com clima tropical e seco. O termo bioma é frequentemente confundido com o conceito de zona climática, mas estes são de natureza diferente. Uma zona climática é definida simplesmente pelos padrões de precipitação e temperatura. Os biomas são as adaptações das plantas, influenciadas principalmente por zonas climáticas, mas também por outros fatores. Talvez o mais interessante deles sejam as diferentes maneiras como as plantas evoluem nos mesmos tipos de climas, mas isoladas em continentes diferentes. Por exemplo, a floresta de eucaliptos domina a costa leste da Austrália, que tem o mesmo clima subtropical úmido do sudeste dos Estados Unidos e do sul da China, mas não encontramos eucaliptos nesses outros continentes, mas sim carvalhos ou bambu. Muitas espécies se adaptaram para viver em zonas climáticas múltiplas. Por exemplo, a família dos pinheiros pode ser encontrada desde o subártico até os trópicos. Outra influência é o tipo de solo que pode estar presente em uma região, desde areia até silt e argila. Como o solo afeta a drenagem de água das raízes, isso afeta as espécies que estarão presentes na mesma zona climática, uma vez que as plantas têm diferentes sensibilidades a esse respeito. Portanto, zonas climáticas e biomas nunca devem ser considerados sinônimos.
Na verdade, o assunto dos biomas é significativamente mais complexo por causa da maneira como a vida evolui ao longo de diferentes caminhos, por meio de mutações aleatórias quando apresentadas nas mesmas condições externas. Essa complexidade é evidenciada pelas muitas tentativas diferentes de classificar a distribuição geográfica dos biomas ao longo do último século e meio. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se sim, por favor, curta e se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos. Obrigado por assistir, e nós veremos no primeiro dos biomas a seguir, onde começaremos nossa jornada com o bioma savana.